queridos alunos, queridas alunas, espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de Artes e Teatro. Então vamos lá, pessoal, essa é a aula 32 e nós vamos falar sobre o corpo na arte, marcas culturais. O corpo, como suporte, é utilizado para a expressão das linguagens artísticas de diversas maneiras, como por exemplo a dança, que usa o corpo como ferramenta para sua maior expressão. Na contemporaneidade, surgiram manifestações artísticas que usam como método marcar, pintar ou modelar o corpo de alguma maneira, e são chamadas de body art. O artista conceitual Marcel Duchamp, participante do movimento dadaísta e surrealista, na obra intitulada Tonsula de 1921, raspou parte da própria cabeça, deixando uma imagem de uma estrela e uma linha que se alongava até a parte da frente do rosto. Hoje, gente, a gente sabe que isso não é novidade, né? Muitos cabeleireiros fazem esses penteados por aí, mas naquela época foi babado, era incomum até no meio artístico. O que será que o Duchamp estava querendo fazer naquele momento, gente? Ele estava experimentando materialidades que pudessem servir como suporte para suas ideias. E aí ele escolheu o corpo. Mas por que será que ele escolheu a própria cabeça? Bom, essas possibilidades aí eu vou abrir para você, ó, fruir. Nas artes visuais, gente, o corpo ele pode ser tanto o suporte como a ferramenta para a realização das obras. O artista francês Yves Klein, por exemplo, ele criou obras com modelos que tiveram seus corpos manipulados como se fossem pincéis, sendo assim a ferramenta para a criação de sua obra. Ele passava tinta nos corpos dos modelos e depois pressionava sobre um suporte de papel gigantesco colocado na parede ou no chão. Às vezes ele propunha que as modelos todas entintadas se arrastassem para criar uma pintura, enquanto um músico tocava ali ao vivo. Trata-se apenas de um modo diferente de pintar, explorando novas materialidades e procedimentos para provocar reflexões sobre a forma e concepção artística. Muito antes de classificarem a body art, as pinturas corporais permanentes ou temporárias já eram conhecidas em técnicas e procedimentos em tradições culturais. A tatuagem, por exemplo, é geralmente uma arte permanente no corpo, aplicada na pele por meio de instrumentos com agulhas e tinta. Ao longo do tempo, os artistas desenvolveram uma infinidade de tinta, instrumentos e técnicas e imagens para os adeptos dessa arte escolherem, às vezes por questões religiosas, sociais, culturais e até estéticas, claro, para imprimir em seus corpos aquela arte. A gente também sabe que há opções de tatuagens temporárias, como as de rena, por exemplo, que são muito comuns na cultura indiana, que desaparecem com o tempo. A tatuagem é uma manifestação artística bem antiga e existe em diversas culturas, tendo vestígios encontrados até mesmo em corpos mumificados. Segundo algumas versões da história da tatuagem, o termo tatu era de uma referência ao som emitido quando os instrumentos de ossos eram batidos para introduzir a tinta na pele no momento da execução da tatuagem. O artista tatuador norte-americano Norman Rockwell, ele retratou um tatuador e seu cliente em 1944. Só que nessa época a tatuagem era bastante marginalizada, porque nessa época quem usava tatuagem eram os trabalhadores que ficavam nos portos. Então eram pessoas que não tinham família, não tinham uma residência fixa, eles ficavam andando por aí. Um exemplo típico dessa época é o personagem Popeye, que foi inspirado nesse tipo de trabalhador que ficava nos portos. Vocês conhecem o Popeye? Quanto pode parecer estranho as formas que cada povo escolhe para se enfeitar, gente? Vocês imaginam, em 1500, quando os portugueses chegaram por aqui e encontraram nossos povos indígenas. Pensa no choque. No trecho da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel, temos algumas impressões sobre esse encontro. Caminha descreve como os indígenas se apresentavam no momento de sua chegada, expostos aos olhares curiosos daqueles estrangeiros. Ele citou que eles apresentavam quartejados de escaques.
e ele estava se referindo às pinturas corporais de padrões geométricos, feitas com tintas tiradas de elementos da natureza, como o jenipapo, que é uma fruta popular no norte e no nordeste. Então, nesse momento, Caminha compara os padrões geométricos das pinturas com os desenhos dos jogos de xadrez, porque era a referência que ele tinha para descrever as pinturas corporais indígenas. Cada nação indígena produz desenhos diferenciados e usa os mais variados materiais disponíveis na natureza. Essas tintas, vamos chamar assim, elas possuem uma capacidade grande de fixação, gente. Demoram para sumir, assim, às vezes até mais de uma semana. E pode produzir uma infinidade de cores. Então, por exemplo, o urucum é para cor vermelha, pode usar pedras, calcários, conchas para cor branca e muitos outros materiais de diversas cores. Darcy Ribeiro, gente, foi um importante antropólogo, estudioso da cultura indígena brasileira. Na sua obra O Povo Brasileiro, de 1995, ele comenta que os indígenas têm a necessidade de se embelezar e por isso criam adornos com plumas, enfeite para o seu corpo, espetam brincos na orelha. Tem povoado indígena que estende os lábios, as orelhas, para finalidade mesmo de embelezamento. E a gente tem isso na nossa cultura também, né, gente? Por exemplo, no campo da moda, o corpo é o suporte principal da arte na busca de se embelezar, com uma variedade estética e cultural que sempre foi inspiração para estilistas e designers de acessórios. Cada povo e cada grupo de ser humano tem o seu jeito de se vestir e de se enfeitar. Mesmo se você não é vaidoso, não se preocupa em se enfeitar, você está transmitindo alguma coisa. Em muitas culturas tradicionais, marcas, adornos e pinturas feitos no corpo podem identificar o papel de cada pessoa na sociedade. Pode também ser um modo simbólico de representar a passagem de uma época da vida do indivíduo. Por exemplo, você não se veste mais como criança, não põe um lacinho aqui na cabeça, não coloca uma bermudinha com suspensório. Os mais velhos não vestem mais shortinhos curtos, umbigo aparecendo. Ou ainda significar o pertencimento a cada grupo, que é o que a moda faz, né, gente? As tendências de moda são isso, de acordo com determinados elementos, grupos que têm coisas em comum vestem-se de uma forma parecida, que cada grupo se identifica. Como temos no Brasil uma grande pluralidade de cultura, é natural que cada povo indígena tenha uma ideia diferente, assim como cada grupo social se veste diferente. Desse modo, as pinturas, elas podem apresentar diversos modos e significados. Tem pintura de guerra, pintura de casamento, outras festas, pintura de rito de passagem, e ela serve também como repelente para proteger a pele dos mosquitos. A maioria das imagens criadas pelas culturas indígenas apresenta riqueza de detalhes e significados locais. A arte corporal, meu corpo é suporte para minha arte. A artista cubana naturalizada norte-americana Ana Mendieta explorou seu próprio corpo como materialidade na sua obra Árvore da Vida, de 1976. Ela cobriu o corpo com barro e materiais retirados da vegetação do lugar, integrando seu corpo ao meio ambiente. Essa linguagem artística também pode ser considerada uma land art, que explora o que há de potencial em um lugar, uma paisagem, e como o artista pode intervir ou se integrar ao ambiente, usando o mundo como suporte, explorando diversos materiais, lugares e assuntos para fazer a sua arte. Então, gente, é isso. Muitas pessoas marcam a pele para sempre com tatuagem. Outros gostam de se maquiar. Outros podem pintar o rosto para torcer durante uma partida de futebol. O corpo é portador de mensagens, por isso torna-se suporte na arte, entendeu? Pintar o corpo, usar adereços, de alguma forma, expressa o que somos e como pensamos. Mesmo quem se veste de maneira simples está comunicando algo, por exemplo, que quer ser discreto e passar despercebido. Então é isso, gente. O corpo é a expressividade da arte. Pode servir como suporte ou ferramenta para a realização de obras conceituais. Beleza? Não esqueçam da atividade do maestro. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um beijo e até semana que vem. Tchau!